Tá, então assim, ó, para usar o JavaScript, né, gente? Então, eu falei para vocês que tem duas maneiras, e uma delas é na própria página, tá? Com o HTML5 foi reduzida a maneira necessária para expressar o script. Mas então, só vocês conhecerem as duas, a gente tem essa maneira aqui, essa forma, tá? Text barra JavaScript. Essa aqui é a maneira antiga. Tá? Que aí tu abre uma tag e aí tem que botar aquele type ali para definir que o texto é JavaScript. E hoje muita gente já usa só esse formato aqui. Só assim, script. Bom, o que mais? No momento que vocês estão aqui dentro do script, tá? Uma coisa que é interessante, o editor não vai ajudar muito. Quando a gente está fazendo o código dentro da página, tá? O editor, seja lá qual for, né? Mas aqui nesse caso o Notepad++, ele não vai ajudar nada na sintaxe do código. Não aponta a sintaxe como não. HTML. Dentro do head da página, não. Ele só vai ajudar quando a gente criar um arquivo JavaScript, aí sim, e o editor se prepara para verificar código JavaScript. Então aqui dentro não. E aí ele interpreta como um texto. Por isso que eu não tenho muito interesse em escrever muito código por aqui. Certo? A gente vai fazer hoje para aprender e tal, e depois a gente já muda. Nesse caso aí seria ideal usando a biblioteca. Também não. Na verdade a gente não vai usar quase nunca aqui. De preferência sempre externo. Porque externo tu consegue controlar muitas coisas. Claro que vai ser quase inevitável. Em algum momento tu vai precisar usar aqui, mas vai ser sempre assim, ó, sempre olhando meio atravessado. Assim, vou ter que usar. Manipular mais de um documento. Exato. Então assim, ó, por exemplo, variáveis. É bem simples. Tá? Digitar var e o nome da variável. Tá? Por exemplo, nome. Tá? Então ele aceita isso aqui. Mas aí ele mostrou uma sintaxe diferente na variável. Mas é pouca coisa. Não vai ajudar tanto assim. Vai ajudar muito pouco. Então assim, eu só aviso para vocês não reclamarem depois. Não me ajudou. Pô. Tá, então var nome igual a vazio. Então, por exemplo. Então o primeiro comando que todo mundo aprende em JavaScript é esse aqui, ó, window.prompt. Tá? Esse comandinho aqui. E alguma variável, por exemplo, nome. Olha só que loucura isso aqui. Tá, então aqui, ó, testando, coloquei um valor na variável nome. A gente usou o primeiro comando prompt, que não era o correto para exibir informações, mas testou. E aí o alert, esse sim, é o indicado para exibir informações na página. Tá? Vai ter diferença sim. Ó, diferença aqui, ó. O alert, a tarefa do alert é essa aqui. Ele só exibe uma informação e pronto. E aí tu dá OK e confirma que foi lida. Isso. E o prompt, ele fica esperando que tu digite. Embora ele tenha um OK também. Então só pra gente ter a diferença dos dois. Lembrando. O alerta é para dar um aviso. O prompt é para pedir uma informação. Isso. Perfeito. Ó, então aqui eu coloquei para vocês, vamos ver onde é que está. Olha lá. Ó. E ele sempre vai dizer aquele recado ali, alerta de JavaScript. Tu pode configurar aquilo ali também. Até tem como personalizar, mas não é simplinho assim, só mudar e deu. Achei tão feio, alerta de JavaScript. Ele é pouco usado. Embora tu possa usar bastante, ele é pouco usado. Aqui, ó, vocês notem que eu tenho o uso do prompt, tá? Ali no roteiro, tá? Eu coloquei para vocês eu coloquei o uso do prompt. Olha lá, ó. Então, o que é o texto que vai ali no prompt, então? Vocês viram que a gente colocou a variável nome antes, né? Mas, na verdade, aqui dentro vai a mensagem que vocês querem que interaja com o nosso usuário. Por exemplo, digite o seu nome. Seu nome, sua senha, Isso. Essa é a ideia. Isso é legal para fazer um site de visita, de e-mail. Então, ó, o que eu posso fazer aqui? é o window. Qual é o detalhe, assim, que como isso aqui é uma caixa que vai solicitar informação, a gente tem que pegar uma variável para guardar esse valor aí. Então a gente teria que
pelo menos assim, ó, na teoria, criar uma nova variável para guardar esse dado aí. Ou usar a variável que a gente já tem, né? Que variável nós já temos aí para nome? Nome. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Nome recebe o resultado do que o meu usuário vai digitar no prompt. Isso é possível fazer também. Tá, então, um exemplinho aqui então, ó, para a gente poder ter essa execução. Então, a variável nome inicialmente era André, depois a gente pediu para o usuário digitar um nome e guardamos de novo na variável nome. Então ele vai exibir mais uma vez. Tá, isso é só um exemplo de uma pequena interação aí com caixas, com pop-ups, né? Que é o mais simples possível. Mas pode no lugar onde ele esteja. Isso. Então assim, quando uma página vai ser carregada, o que a gente tem que prestar atenção? O navegador pediu a página do Google. Se a página do Google tiver algum código JavaScript e ele é descarregado para nós, se ele tiver do jeito que a gente está escrevendo o código, ele vai ser executado imediatamente, antes que a página seja montada. Então isso para nós vai gerar um problema. Qual o problema? Porque é o seguinte, se a gente colocar aqui, ó, txt, qual é o nome mesmo? Não, é o txt produto. Se a gente colocar txt produto aqui agora, já, esse código vai procurar um txt produto que ainda não existe, que ele executou antes. Entendeu? Então isso aqui é um problema. Tá, mas e aí? Então, o que se faz? Existem formas de fazer com que o JavaScript espere a página carregar para depois executar as coisas. Tá, existem formas de fazer isso. Qual é a forma mais fácil para nós agora? A forma mais fácil para nós é combinar algumas coisas. Que é o seguinte. A gente pode combinar uma function e chamar ela em algum momento. Aí fica barbada para nós. Então nós vamos aprender duas coisas já. Nós vamos aprender a criar uma função, que é a palavra function vem de função, e aprender o seguinte, quando acontece tal coisa, chama a function. É isso que nós vamos aprender. Então duas coisas. O nome que nós vamos aprender então são funções e eventos. Esses dois combinados, aí vocês conseguem fazer um bocado de coisas. Evento é a interação que o usuário faz na página. É a interação. E a função é a resposta. Perfeito. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Para criar uma função no JavaScript, faz o seguinte. Põe a palavra-chave function, espaço, o nome da função que tu quer criar. Por exemplo, ver valor. Tá? Tu quem define essa função? Tu que define. Um abre e fecha parênteses, que depois eu explico, e um abre e fecha colchetes, que armazena o código que a função vai executar. Estás voltando aos velhos tempos aí, Carlos? Oi? Os velhos tempos do COBOL aí, tá começando a aflorar aí. Não tinha function no COBOL? Não. Não? Não. Não mesmo, era tudo Não. procedural. Nada de função. Nada. Deus me livre. Então tá, vamos lá. Pô, eu fiz uma cagada aqui agora. O JavaScript tem muito disso, né? Vocês vão ver que a gente vai combinar coisas, propriedades diferentes com valores, com... O pior de tudo, sabe que tá me quebrando, é essa, parênteses e colchete, por incrível que pareça. Para não ficar difícil para nós, o que nós vamos fazer aqui? Essa função ela faz o seguinte, ó, essa getElement. Ela vai acessar um elemento que tenha o ID txt produto. Tá? É o que ela vai fazer. Essa função faz isso. O que eu quero dizer quando eu falo acessar? Ela vai entrar lá na página e vai localizar quem é que tem esse ID. Vai imprimir, hein? Não, porque a gente não está mandando fazer nada ainda. Ela só vai encontrar. Ela só vai encontrar. Pô, encontrei, tem alguém? Tem. Beleza, encontrei ele. Tá, o que tu quer fazer agora? Eu quero... Nós temos que pensar. Eu quero exibir o valor da caixa. É isso que a gente quer, por exemplo? Por exemplo, nós podemos fazer assim, uma função que mostre o que a pessoa digitou dentro da caixinha. Se for isso, a gente vai ter que usar o quê? Eu vou usar a propriedade value, que é o valor da caixa. Ó. Ponto value.
Ponto O valor. que é esse ponto aí? Seria o igual? Seria o... Ainda não. O ponto é, digamos, é como se tu estivesse acessando, são funções que estão disponíveis, certo? E o ponto te ajuda a acessar esse conjunto de funções. Então, por exemplo, olha que loucura fica, então, se eu quero, então, tudo isso aqui, tá? Repetindo, esse cara aqui se refere, então, ao quê? A uma caixa de texto de ID TXT produto. E eu vou acessar dela o quê? O valor. Ok. O que eu vou fazer com esse valor que eu vou capturar? Eu vou exibir na tela. Então eu já pego um window wallet e ainda envolvo todo esse cara aí. Ó. Então a função ver valor vai fazer vai executar esse comando aí. Olha que monte de coisa. Bom, e aí por fim, para fechar nosso esquema aqui, tá, a função está prontinha, agora falta o momento de eu chamar ela. Aí vocês fazem o seguinte, só para não complicar, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer com que vai ficar meio estranho, tá? Mas nós vamos botar dentro da nossa caixa lá do produto, vocês incluam no finalzinho ali essa parte aqui, ó, só para vocês verem. No onClick igual a, e aí chama a nossa função lá. Aí quando clicar. Uhum. E aí põe lá ver o valor. Tem um on-blur. Como é que é, não? Tem um on-blur. Eu gostei do on-blur. Ver o valor. Aí, ó. Ops. Ver o valor. Ver o valor. Que é uma variável diferente. A função. Putz, que confusão. Ó lá, tem o abre e fecha, é uma função. Então, ó, só recuperando aqui de novo. Isso está me fazendo lembrar Delphi. Tem, não, mas tem uma boa semelhança. Então, ó, resumindo aqui, a gente fez uma função, tá? No JavaScript, o que é uma função? É um comando que executa algo. E dentro da nossa função, ele simplesmente acessa a caixa de texto com o ID TXT produto, captura o valor dela, certo? E exibe isso no wallet. E quando isso é executado? A gente, né, definiu que seria quando fosse clicada a caixa. Então aqui está o segredo para fazer isso ser chamado. Certo? E aí o resultado disso foi que na página, uma pequena brincadeira lá, clicou na caixa, ele exibe o alerta. Só que quando a primeira vez é vazio, porque a caixa não tem nada. Então se eu digitar alguma coisa lá e clicar de novo, tá lá. Tá. Ele tem que exibir. A tua função, ela tá em... Vou voltar aqui. Então, o que mais que tem aí? Toda linguagem de programação ela tem também as mesmas estruturas, né? Então tem desvios, que a gente usa if, else, mesma coisa. E o formato é bastante semelhante. Tá? E também o for, que é as repetições, né? While, enfim, todos eles. Então assim, ó, vocês podem começar a pensar e fazer experiências. Eu vou tentar atacar aqui o que poderia ser utilizado para interagir com a página, tá? No momento. Então, por isso que eu fiz esse exercício aí do roteiro. Então, agora a gente pode focar mais adiante um pouquinho. Olha aqui, por exemplo. O que mais tinha lá que eu dei uma brincada? Ah, por exemplo, mexer com CSS. Isso também é bacana. A gente pode pensar várias coisas, mas, por exemplo, vamos fazer outra function aqui, que aí seria parecida com uma das tarefas lá do site. Function troca cor, troca fundo, pode ser. Tá? Uma outra function. Então, ó, o desafio aqui qual é? É trocar a cor do fundo da caixa TXT produto. Aí troquem para a cor que vocês quiserem. Vamos tentar essa? Tá. Então aqui a resposta, né? Criamos uma função troca fundo, acessamos o elemento TXT produto, acessamos as propriedades de style desse elemento e selecionamos a propriedade background e dissemos que queríamos cor vermelha. E por fim chamamos ela lá no onClick junto com a ver valor.
Então lembrando, ó, quando vocês querem mais de uma função na mesma chamada, separem por ponto e vírgula. Ok? Essa aí tá tranquilo? Tá, então com isso que a gente fez, a princípio a gente cobriu boa parte das nossas necessidades. Fica faltando uma que nós vamos fazer agora. Então que é a ideia do seguinte. Eu não quero mais que a ver, valor e a troca fundo sejam executadas, né, com um clique, mas sim chamando por um botão. Tá, então vamos fazer isso. A gente inclui o botão. Vamos botar um BR lá na caixa anterior só para não ficarem na mesma linha, né? E colocamos os botões que nós queremos. Como é que põe o botão? Input. Tá. Completando aqui agora. O que falta? Para chamar a função que a gente quer, o mesmo esquema. Um clique. Igual a e o que eu quero chamar. Um clique. E aí eu vou chamar na ver valor. Aqui eu quero, né? Não posso esquecer do abre e fecha. E na outra mesmo esquema. Esse jeito aqui, gente, não é o jeito mais indicado de chamar uma função dentro de botões, tá? Vocês vão aprender outra maneira ainda. Mas atualmente vai ser a que nós vamos utilizar. Tá? Então, no um clique dos dois, tá? Cada um dos dois botões. E aí remove lá o clique da própria caixa, né? Senão vai ficar um carnaval de coisas aí. Eu vou ampliar um pouquinho para vocês verem. Testar então para ver se... Então, ó. Eu botei 2 botões, um enche com amarelo e outro com vermelho. Pode ser. Então, ver o valor. Senão entra uma cor só ali e fica. Isso aí. Agora vocês têm que testar o resto. Então tá, gente, lembrando, eu vou acessar aqui para vocês olharem, tá? Essa história das propriedades, ó, só um adicional aqui, ó. Se a gente for na raiz da propriedade, a propriedade é style, ó, ele chama de HTML DOM Style Object. Então, DOM, lembra? E aí aqui ele vai dar para vocês, ó, um monte de coisas que dá para fazer, tá? Olha aí, ó. Só para vocês verem como tem coisa. Então dá para controlar a opacidade, é uma coisa legal. Lembra da opacidade, transparência? Dá para vocês brincarem com isso, deixar algo mais transparente, menos transparente. Então dá para inventar essas brincadeiras aí, tá? Então, altura, largura, tamanho de letra, margem, enfim. Tem coisas aí que eu não usei ainda, tá? Mas é infinito. Tá?